Olá, mais uma vez está começando o programa Jundiaí Entrevista. Eu sou o Antenor Mário e estou aqui hoje com o professor Arnaldo Elias Barros em mais uma edição do programa. Seja bem-vindo, Arnaldo Elias Barros. Estamos começando mais uma edição do nosso programa, onde a gente vai ter como foco o saneamento básico, trabalhando nas vertentes, né? Correto? Lixão, água. E gostaríamos de que o senhor iniciasse uma explanação inicial sobre seus trabalhos desenvolvidos na Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Bom, boa tarde. É um prazer estar aqui com essa equipe, né, de pessoas tão importantes para o nosso município, né, que contribuem para que nos tornemos cada vez mais cidadãos jundiaenses informados, né, e Antenor e Oswaldo vêm fazendo esse trabalho com essa iniciativa, né, desse programa. E com relação ao plano de saneamento básico, já fazem aproximadamente 7 anos, né, que trabalhamos nisso, na gestão ainda do então prefeito Beto de Isaías, né, com o advento da lei que previa a elaboração desses planos, né, e ela abrange 4 vertentes, né, que é água potável, esgoto sanitário, águas pluviais, né, que é a drenagem, e o destino adequado para os resíduos sólidos, que nada mais é que o nosso popular lixo, né. Então, dentro da Secretaria de Meio Ambiente, quando ela foi criada no nosso município, me convidaram para fazer esse trabalho, né, onde muitos municípios, né, perderam os convênios que o governo federal deixou disponível para o município, e aí o município de Jundiaí não conseguiu, né, dentro dos parâmetros, conseguir esse recurso. Então o próprio município teria que arcar com essa despesa, que seria uma despesa que iria onerar muito o município. Para vocês terem uma ideia, um plano desse para ser elaborado, a equipe técnica, hoje, em dias atuais, são mais de R$100 mil, né, para elaboração. Então iniciamos, né, com a FUNASA, em parceria com a FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, com muita dificuldade na gestão do então prefeito Beto de Isaías. E aí, quando foi em 2016, na atual gestão do então prefeito José Arnaud, houve uma reformulação, né, e o governo federal também deu mais um prazo para que os municípios conseguissem elaborar esses planos, né. E aí ele veio com uma nova roupagem, e aí veio em parceria com a UFRN, né, que veio dando toda a assessoria, porque ficava inviável para o município fazer essa elaboração, né, e ele precisava de um técnico, um pedagogo, palestrante, que entendesse um pouco de meio ambiente, né, e eu me encaixei nesse perfil. E graças a Deus fiz o plano de Jundiaí, junto com nossa equipe aqui do município, a orientação da UFRN, coordenado pela a FUNASA. Inclusive eu fiz 2 planos, não só um, né? Se você chegar na FUNASA, na UFRN, no setor de Terra Sul, e perguntar ao professor Arnaldo, eles vão lembrar logo que foi o professor que fez 2 planos, né? E isso me deixa muito feliz. É chique isso. Arnaldo, mais uma vez, seja bem-vindos ao programa. E agora a gente vai começar com a pergunta padrão. Quem é Arnaldo Elias Barros? O professor Arnaldo Elias Barros. Bom, o professor Arnaldo Elias Barros, ele é uma pessoa simples, né, mas me acho esforçado, né, não parei no tempo, né, me lembro muito quando eu comecei na vida do magistério, né, nessa profissão. Minha primeira atuação em sala de aula foi em 1997, né, e aí desde então me apaixonei, né. Confesso que não era o que eu queria, mas eu costumo me agarrar com as coisas que eu faço e tentar fazer do melhor jeito possível. Sou muito perfeccionista, né. E aí eu não tinha pedagogia ainda, eu estava cursando o antigo magistério, né. E aí, com o advento da LDB de 1996, todos os professores teriam que ter até o ano 2000 concluir o curso de pedagogia. E aí nós fomos pegos de surpresa, né? Eu tinha acabado de passar num concurso, tá? E aí eu fui fazer o curso, né? Me apaixonei mais ainda pela educação,
certo? Hoje sou efetivo em 2 municípios, como professor em Várzea e em Jundiá, né? Não parei só no curso de pedagogia, fiz 2 especializações. Como eu gosto muito da área de gestão, da área de palestras, eu tenho uma especialização em formação continuada de professores, então, ou seja, a gente prepara o professor para a gestão, para a prática pedagógica, né, para a coordenação nessa minha pós. E uma outra pós em educação ambiental, que é a minha outra paixão, né, que é o meio ambiente, né? Sempre gostei. O meu TCC, que foi concluído em 2003, se chama Ética do Meio Ambiente, né? Tem um artigo publicado sobre as nascentes, né? Eu me preocupo muito com a nossa região, né? O código que eu utilizei para o meu artigo já está um pouco ultrapassado, porque o país já houve uma outra reformulação, né? E depois eu fiz ainda um mestrado em Ciências da Educação, né? E aí eu sempre muito preocupado com essa questão da prática pedagógica. A minha dissertação é sobre a prática pedagógica do professor na sala de aula, né? Fizemos essa investigação aqui no município de Jundiá, em 2 escolas, Menino de Jesus e a Paulino Francisco, quando os professores foram entrevistados, né? E minha dissertação, gosto muito, né, do texto, certo? E particularmente sou casado, tenho uma filha, né? E no momento resido em Santa Fé. Que bom, né? A gente vê que ele, que está à frente também das atividades do meio ambiente do município, tem um currículo longo, histórico e acadêmico. E eu acredito que posições assim como de gestões deve sempre ter uma pessoa capacitada, né, para gerir a política pública, no caso, nesse setor de meio ambiente. Arnaldo, a próxima pergunta é o seguinte: como o senhor chegou a assumir, né, a coordenação do Plano Municipal de Saneamento Básico? Justamente por esse perfil, né, de ter essa facilidade de comunicação com a população, porque nós tivemos que sair para todas as comunidades do município, né, até umas comunidades que são limítrofes aqui com o Brejinho, e comunidades limítrofes, Antenor, são comunidades que ficam na divisa de um município para outro, certo? Só explicando um pouco, né? Tá certo. E aí as pessoas se identificam mais para um outro município, no caso das pessoas de Caeira, daquelas comunidades que ficam ali na divisa com Brejinho, se identificavam mais para Brejinho, mas eles estavam inclusos dentro do município de Jundiá. Então a gente precisou resgatar as opiniões dessas pessoas, e eles têm um fator muito importante, que eles moram em cima das nossas nascentes, né? Então eles puderam contribuir bastante, né? Eles denunciaram as poluições que existiam, a questão do desmatamento, né? Foi muito importante a reunião com eles lá, na época. E esse meu perfil, né, de chegar nas comunidades, foi o que mais levou, né, tanto o perfil acadêmico quanto essa facilidade que eu tenho de dialogar, de conversar com as pessoas, né? E também, assim, a proposta que foi feita, né, pelo prefeito, o ex-prefeito, e o atual prefeito também, que continuou, me deixou lá na secretaria, né, para que pudéssemos dar continuação a esse grande projeto. Ele apresentou a característica dele acadêmica como pessoa, a facilidade de dialogar. Mas eu acredito que você que está aí nos vendo, nos assistindo aqui, está com uma dúvida. O que é o Plano Municipal de Saneamento Básico? O Plano Municipal de Saneamento Básico, ele trata de 4 vertentes importantes para a saúde da população, né? Um deles é a água potável, né? Nós sabemos que a água é um dos fatores importantes, ela é rica em minerais, né? E ela é um dos fatores mais importantes para a saúde da população, né? Então, a qualidade dessa água, como ela chega, de onde ela vem, ela é muito importante. Então, as pessoas puderam conhecer, né, todos esses aspectos e traçar, né, quem participou das reuniões, porque eram convidados a participar. O município é dividido em 6 setores, né? Nós tínhamos um setor aqui em Santa Fé, que abrangia Vertente, Oliveira, né? Tínhamos o setor de Jundiá do Moreira, que era Jundiá do Moreira, Rego de Pedra. Tínhamos o setor de Gravatá, que pegava Lagoa Grande, Cipual, o setor de Lajeiro Grande, né? E o setor de Arisco dos Pires, que pegava Caraúbas,
Lagoa da Porta, aquelas comunidades ali por perto, e o setor Jundiaí, né? Então as pessoas podiam opinar, certo? Por água, né? A água é uma das maiores reclamações do nosso município, né? É uma necessidade básica. É uma né? necessidade básica. Nós temos condições de fornecer águas até para outro município, porém a companhia que administra o nosso município com relação à distribuição de água não o faz com tanta com o perfil que ela deve ser de abastecimento, né, para a população. Então a água é uma das vertentes. Nós tínhamos um muito importante, que era os resíduos sólidos, né, como eu falei no início, que é o lixo, o destino adequado. E aí também a população pôde opinar, a população pôde fazer questionamentos, né? E aí temos o terceiro, que é esgoto sanitário, né? Nós não temos destino adequado, 100% é fossa séptica, né, no fundo das casas, e uma captação pela pipeira que também não tem onde colocar adequadamente esse dejeto, né? Hoje, depois das palestras, alguns agricultores já entendem que pode servir como fertilizante, né? Já chamam para plantações de cana, de capim, né? Então já chamam a gente para deixar esse dejeto lá, né? Já é um ganho, viu, Antenor? Que aí eles já chamam e a gente coloca, é claro que não pode ser colocado em plantações de agrícolas, né? Tipo feijão, mandioca, né? Mas esses cultivos que servem para ração animal, né? A gente pode fertilizar ele, certo? Com muita cautela, não pode ser um acesso e um determinado tempo que aquela cultura está se desenvolvendo, né? Estamos trabalhando para os dejetos das casas de farinha também, né? Dar esse destino. E o último, a drenagem, né? A drenagem das águas pluviais. Nós somos um município que é 100% rural, né? As estradas são carroçais e 70% da população mora na zona rural, né? Jundiaí tem esse aspecto diferente das outras comunidades do Brasil, né? Isso até quando a gente está em reuniões, isso é discutido, né? Então as pessoas permanecem na zona rural. É descentralizado o município, né? Isso. Então temos isso torna a capacidade de administração ainda mais complicada, né? Porque nós não temos os centrões, como o Brejinho, por exemplo, aqui vizinho. A maioria, né, cerca de 80% da população de Brejinho mora no centro. Outro exemplo é a cidade de Várzea. Várzea, né? Várzea chega a quase 90%. Né? Isso é muito bom, né? Então, assim, devido à questão da segurança, né? Devido à tranquilidade do município, e aí as pessoas opinam para ficar na zona rural, né? Então isso é um fator determinante assim para que tenha um complicante a mais na gestão, certo? E aí as águas pluviais, no período da chuva, e todo mundo sabe como é que fica, né? Muito alagamento, muitas pessoas construíram as casas, as fazendinhas no destino dos riachos, né? E os riachos, quando chove, eles voltam para o mesmo lugar. E aí algumas pessoas ficam ilhadas em alguns tempos, né? Dependendo da chuva, né? Mas chuva é bênção, né? A gente tem que agradecer. Fomos nós que invadimos aqueles locais. A gente pode perceber que o Plano Municipal de Saneamento Básico ele é muito amplo, né? É muito amplo. Para você ter uma ideia, a quantidade de páginas desse plano ficou 1.113 páginas. Né? Dividido em vários produtos. Totalmente né? técnico. Totalmente técnico. Esse plano ele tem duração e com a participação tempo? da população. Né? O grande ganho é esse, que a população foi participando. É social, né? É um plano feito socialmente. Arnaldo, quanto tempo ou esse plano tem de duração? Ele tem uma duração, a previsão aqui é para 20 anos, né? A execução vou falar de alguns tópicos para a execução, né? Mas de 4 em 4 anos ser revisado, né? Então a conferência foi feita no dia 13 de novembro de 2018, né? Eu participei. O jornal estava lá presente, né? A FUNASA, o FRN, a CAERN, Câmara de Vereadores, população, foi na comunidade de Arisco dos Pires, né? Porque no momento era a escola que tinha um espaço maior, era o espaço melhor que tínhamos para fazer essa conferência, né? E foi aprovado pela Câmara Municipal, pelos representantes que estavam lá, né? E foi encaminhado para o FRN, né? A UFRN, por sua vez, fez as últimas correções e encaminhou para a FUNASA.
Infelizmente, até hoje nós estamos ainda aguardando essa aprovação da FUNASA, né, que é quando vai ser publicado. Porém, os documentos eles estão disponíveis. Qualquer pessoa que queira ter acesso, é só falar comigo que a gente manda para o privado da pessoa. A gente não pode ainda divulgar, né? Mas tem muita coisa importante que serve de estudo para alunos, né? Bem aberto, né? Na área de geografia, na área de história, na área de ciência, nos aspectos econômicos, né? Sociais, porque conta a população, quantos são negros, quantos são brancos, quantos são pardos, né? Quantos são mulheres, quantos Muito são técnico. homens, né? Vem uma pequena história de cada município, né? Um breve histórico de cada comunidade, aliás, certo? As características de cada um. Isso é na parte introdutória, né? No diagnóstico, que é o primeiro produto, né? E aí vem as partes técnicas, quanto a gente produz de lixo, né? Diariamente, quantas toneladas, né? Inclusive, daqui a pouco eu falo mais coisas, né, sobre o lixão, vamos deixar... Arnaldo, a gente pode perceber que o plano, eu acho que é o documento mais bem elaborado hoje no município, de informações coletadas das comunidades. Sim. Ele serve para que o prefeito, para que a Câmara dos Vereadores, né, tenham um norte, né, dos principais problemas nessas 4 vertentes que ele contempla, né. Então aqui foram engenheiros, civis, ambientais, sociólogos, geólogos, né, que vieram da UFRN, né, junto com os engenheiros do município, né, com a opinião da população, criaram aqui estratégias, né, e metas para serem alcançadas para que venham melhorar a situação do município. Maravilha. De uma forma simples, o senhor poderia nos dizer há quanto andas o Plano Municipal de Saneamento Básico? Pois é, como é que ele anda, né? Na situação, aguardando a aprovação da FUNASA, que é a Fundação Nacional de Saúde, né? Que ele tem um aspecto da área de saúde, né? E esse aspecto do ganho da qualidade de vida, né? A gente aguarda, porém o atual prefeito não está de mãos atadas, né? Digamos assim. Está trabalhando para que seja executada as ações, né? Enquanto a gente espera essa correção lá da FUNASA, né? Que eu, sinceramente, às vezes eu vou lá, né? Assim, de 3 em 3 meses, vou lá dar uma reclamada, né? Vou abrir esse parênteses aqui. E aí eles me falam, não, que o NICT é um núcleo que tem os membros lá, são médicos, são engenheiros, que fazem essa correção. Eles acompanharam todo o processo, né? Participaram das reuniões, e estavam com a UFRN, com o Ministério Público, né, presente. E aí tem essa dificuldade de aprovar uma coisa que eles acompanharam, né? Às vezes a gente fica até desanimado, né? De onde era a posição 32, a gente terminou na posição 16, né? Adiantamos. Vaz era a posição 84, eu trouxe para 17, né? Então nós estamos na frente de municípios enormes, né? Só abrindo uma coluna aqui, um espaço na sua fala, eu fiquei sabendo que o plano de Jundiaí era referência dos outros municípios. Sim, a gente recebe muito elogio, né? Inclusive muitos colegas que faziam parte, né, das reuniões, das conferências que a gente participava, dos treinamentos na UFRN, na própria FUNASA, eles pediam muita ajuda, né? Pediam como é que eu fazia essas palestras, como é que... Nem toda hora eles estavam aqui, os engenheiros da FUNASA. Então quem tinha que conduzir essas palestras, essas formações. E aí nós precisávamos, eu não tenho esse hábito egoísta, né, de ter algo e guardar para mim. Minhas coisas é para que todo mundo tenha acesso, né? Eu quero que as pessoas aprendam, se formem, informem-se, né, e se tornem cidadãos. Só abrindo mais outro espaço na sua fala. A gente organiza sempre aqui, às vezes com a gestão pública, às vezes com parceria do setor privado, ou da própria sociedade mesmo, a Semana do Meio Ambiente e a Semana da Água, 2 grandes eventos que estão relacionados ao saneamento básico também. E Arnaldo nunca disse um não para palestrar, até fazer a palestra magna do tema da semana, das 2 semanas, ele já fez. Nos conta essa experiência de viver, de passar esse conhecimento para as pessoas do nosso município. É uma experiência muito boa, né?
porque a gente sente, né, principalmente nas pessoas que querem participar dos eventos, né, a gente sente o interesse, o envolvimento delas, né. O que mais me deixa feliz são as crianças, né, porque onde eu chego, dentro da parte de educação ambiental, que é uma das metas aqui também do Plano de Saneamento Básico, né, no que compete a resíduo sólido, nós temos um projeto nas escolas, também financiado pela Fundação Nacional de Saúde, né, e a Secretaria de Saúde aqui do município. Eu também sou coordenador desse convênio. E aí, nas escolas, nós fizemos as palestras sobre a destinação adequada do lixo e o tratamento da água, né. E é impressionante a absorção do conhecimento pelos alunos, né. Eles absorveram de uma forma, e onde eu chego é Lajeado Grande, Arisco dos Pires, né? Arisco dos Pires tem uma referência, 2 alunos de lá foram entrevistados pela FUNASA e o material foi enviado para Brasília. Esse projeto também foi escolhido como modelo, né? E nós ficamos aguardando, eles fizeram um convite para que eu com as duas crianças, né, fôssemos para uma conferência de nível nacional. Ainda não aconteceu, né? Estamos aguardando, eles fizeram o convite, mas estamos aguardando ainda. Devido, assim, ao empenho da comunidade, né, com o projeto. E aí nós fizemos as hortas orgânicas, instalamos as lixeiras, né? Isso aí tudo via Fundação Nacional de Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e a Prefeitura Municipal. Agora, esse trabalho todo, né, até agora, eu sei que é difícil, né? Você sabe que é difícil trabalhar a parte burocrática da política pública. É bem complicado, demora anos. Mas quais são os próximos passos do Plano Municipal de Saneamento Básico? Primeiro, essa aprovação, né, pela FUNASA, né, que eles já aprovaram aqui na conferência, né, e falta a aprovação deles lá como sede do Estado, estadual, para que esse plano seja publicado nas redes sociais, né. Eles já autorizaram, a gente colocou alguns produtos, como o diagnóstico, como o prognóstico, né, as etapas, mas, né, falta o documento em si, né, para ele vir, e a gente tem expectativa de que seja elaborado, impresso esse material e distribuído nas escolas, na Câmara Municipal, na Prefeitura, em locais, na Biblioteca Municipal, né, em locais que a população possa ter o máximo de acesso possível, né, e ficar no site da Prefeitura também, né, que é uma coisa que vai ficar para a presente, a gestão e as futuras também, né. E o prefeito, a partir de um plano desse, ele pode ir para Brasília, pode ir para qualquer local e geralmente quando vai... geralmente não, o que diz a lei é o seguinte: se o prefeito for pedir algo, assim que for aprovado, tem que se basear dentro das estratégias, das metas e objetivos que estão dentro do Plano de Saneamento Básico. Ótimo. Arnaldo, a gente chegou numa parte do nosso programa que eu sei que, como a gente sabe, o Plano Municipal de Saneamento Básico ele é bem amplo. Uhum. Mas essa parte que a gente destinou à sua pessoa é para você explanar as atividades do plano, falar das vertentes. O que a gente não pôde colocar nas perguntas, porque é bem amplo. Uhum. E você poderia nos resumir, tanto para nós que estamos aqui nos estúdios do Jundiaí Entrevista, como para o telespectador que está nos assistindo nesse exato momento. Bom, então, assim, o que se pretende ser feito com relação à água potável, né? Pretende-se fazer uma campanha de conscientização com a população, né? Para que eles façam um manuseio adequado da água, né? Nós temos hoje cerca de 400 famílias que vivem na região de Arisco dos Pires, fazendo aquele contorno por Lajeado Grande, Lagoa Grande, chegando até Gravatá, em uma parte de Rego de Pedra, né, que depende do abastecimento pelo carro-pipa, né. A CAERN fornece Arisco dos Pires, Caraúba até Lajeado Grande, né, mas é um fornecimento que não supre a necessidade da população, né. E temos uma pequena quantidade da população daquela região que é cadastrado, né, como consumidor. Isso dificulta, a gente sabe que para a empresa isso dificulta, porque quando se liga a água, né, e aí aqui é a minha opinião, e poucas pessoas pagam, né? Mas como pagar se o fornecimento não chega, né? Então fica esse impasse. E a maioria das pessoas se revoltaram com isso,
porque passavam meses sem chegar água, né? Aí o que é que a prefeitura faz? A prefeitura vem fazendo, né, desde que recebeu o carro-pipa, né, essa situação emergencial, que esse ano está diferente. Nós estamos no mês de junho e, para vocês terem uma ideia, nós abastecemos mais ou menos 100, 150, 200 carradas de água nesse mês, né? E quando chega no período da seca, isso fica uma loucura, porque todo mundo precisa, né? E aí não chega. É um trabalho mais intenso. E aí já é a questão de chegar essa água potável, e a prefeitura tem essa preocupação, mas as pessoas ainda não se sintam, né, que essa água é totalmente potável, porque ela chega lá límpida, né? Ela é colhida do poço, o poço é analisado, mas quando ela vai para o carro-pipa, ela pode se contaminar, e quando chega na sua cisterna também. Então é importante que as pessoas façam a parte dela, usando o hipoclorito, né? Aquilo que a gente falou nas palestras do saneamento básico e falou nas palestras do projeto de educação ambiental. Colocar 2 gotinhas de hipoclorito, de sódio, né, para cada litro de água, né? E saber que tem que tampar esse recipiente, né? Uma garrafa de 2 litros, que o pessoal usa muito, né, da garrafa PET, do refrigerante, né? São 4 gotas, balançar e deixar lá. Depois de meia hora você pode tomar, certo? Não adianta botar na cisterna, não adianta colocar na caixa d'água, porque evapora e aí podem estar verminoses e contaminar novamente, né? Então as pessoas precisam fazer isso, certo? Mas agora é na época de coronavírus, né? Ter uma água tratada de qualidade. Então a água que vai fornecida pelo carro-pipa é uma água de boa qualidade, porém precisa-se desse tratamento ainda, né? Tentamos conseguir convênios de poços, né, artesianos para suprir essa necessidade, mas infelizmente na região de Lajeado Grande, de Gravatá, de Lagoa Grande, a própria Funasa, que é quem investiga, ela não permite que a gente cave esses poços, porque é uma zona muito petrificada, né? Os poços são cristalinos e a água vem salgada, né? Então imprópria para o consumo humano. Então ele já tem essa informação, esse município de Vales, muitos municípios têm essa dificuldade, porque ele já tem essa noção geográfica, né? Estamos pleiteando ainda um convênio, agora dentro dessa vertente de água potável, pessoal, para perfurar mais 2 poços aqui em Santa Fé, né, para que o carro-pipa possa ser abastecido, né, abastecer a comunidade Santa Fé e ainda o carro-pipa ser abastecido, o carro do município, né? E também eles aprovaram na comunidade de Arisco dos Pires, né? Estamos rezando para que dê certo o convênio e esse poço de Arisco dos Pires dê certo. Vai ser um poço cristalino, né? Mas o geólogo está animado, né? Nós vamos ver se vai dar certo para lá. Se der... Então, a comunidade de Arisco dos Pires vai ser beneficiada com esse poço, né? Com esse sistema, né? Tomara que dê certo, né? Deus abençoe que dê certo. Nós estamos na parte documental, uma parte muito burocrática. Só vamos conseguir lá porque a atual gestão comprou um terreno, isso só pode ser em terreno particular, né? Aqui em Santa Fé, como a gestão anterior, do prefeito anterior também comprou esse terreno particular, então são terrenos públicos, né? E hoje a legislação ela só considera, né? Ou só aprova, né, a palavra mais adequada, esses convênios para serem efetuadas as construções quando o terreno é da própria prefeitura, né? Então, para que fique bem claro isso. E o sistema de Santa Fé a gente vai tentar adaptar futuramente, né, para que abasteça o caminhão, porque aí a gente já evita de comprar essa água, né? Já fica uma despesa a menos, né? E aí nós devemos ter várias atitudes para que possa acontecer de verdade essa vertente da água potável, né? Você ter cuidado com a higiene, com a água que você usa na sua casa, não desperdiçar é o mais importante, porque o nosso município foi muito degradado por desmatamento, principalmente na região das nascentes, né? Para o cultivo da cana-de-açúcar, para outros cultivos da mandioca, né? O desenvolvimento agrário que o município sofreu, né? Usar uma garrafinha, né? Essa garrafa minha acho que já tem uns 8, acho que desde que começou o projeto que eu tenho essa garrafa, né? Tá meio... Tem gente que fala, né? Ela tá arranhada, não, mas deixa, né? Mas pode ser, dentro do projeto de educação ambiental, a gente distribuiu 900 e alguma coisa de garrafas, elas não eram da Tapaué, mas eram garrafas que para cada aluno, né? A gente distribuiu para cada professor.
E eu fico meio triste quando eu chego nas escolas e não vejo mais os alunos. Vejo ainda, continuam bebendo água com o mesmo caneco vários alunos. O que não vai poder acontecer agora de jeito nenhum. Estamos aprendendo na força, né? Mas a gente já vinha ensinando isso. Cuidado com as mãos, né? E o cuidado com o consumo da água, tá certo? Na região de Santa Fé, que é a comunidade que tem mais, onde tem um contingente de 30% da população do município, né? E aí Santa Fé fica com a área mais beneficiada com água, né? Porém não tem a água tratada, né? A maioria das casas tem um poço no quintal, perto da fossa, né? Um perigo muito grande, né? As águas já foram analisadas, né? E foram detectada a presença de coliformes fecais. Coliformes fecais, eles não são uma coisa alarmante se ele der, toda a água vai ter isso, né? Tem os biólogos dizem isso, os engenheiros ambientais, mas ninguém quer beber uma água com coliformes fecais, nós precisamos tratar essa água, né? Então as pessoas de Santa Fé precisam ter muito cuidado com isso, tá? Os poços da comunidade do Jundiaí do Moreira, que tem um sistema exemplar também, né? A comunidade tem os seus poços, né, que conseguiram construir o sistema através de associação e eles mesmos mantêm, né? O pessoal da FUNASA, da UFRN saíram muito felizes com a atuação do pessoal de Jundiaí do Moreira e uma parte de Vertente 2 que é abastecido com esse sistema em Rego de Pedra, né? Porém, a gente conversou muito com eles com a questão também do tratamento com hipoclorito, porque recebe água sem tratamento, né? E as pessoas que recebem água da carne também a gente conversou, porque essa questão do hipoclorito que eles colocam no tratamento, a rede é muito extensa, né? E nesse caminho ele vai evaporando, ele já chega na sua casa, né, com algum problema. Então, é importante que todos tenham, e aí o ganho é muito grande, né, com água potável, né? A drenagem, Arnaldo, por que o plano de saneamento se preocupa com a drenagem, né? A drenagem é o seguinte, pessoal, o grande problema da drenagem é que a gente perde toda essa água, né? Então a gente foi morar no destino que as águas passam, né? E aí desviamos esse curso, e por isso que alaga as estradas, que vira os atoleiros, né? E quando esse curso deveria ser aproveitado com barragens, né, com grandes açudes, né, para que as pessoas no período da seca não sofram, né, com a falta de água, né, e venham ficar a mercê, né, os animais, de vender seu rebanho, né, antecipadamente, para que não morram de sede, né, para que não tenham outro cultivo. Não tenham cultivo de algum produto agrícola, como macaxeira, como feijão, né, no período da seca, só através de irrigações. Se tivesse uma barragem, né, então toda a água da gente é praticamente desperdiçada. Poucas pessoas têm grandes açudes, né, são pequenos açudes. Então, essa parte da drenagem, e aí dá um destino adequado para essa água, né, para que ela não se misture com a água do esgoto, né, o que acontece com o Jundiaí, né. Em Jundiaí não tem uma rede de esgoto, e aí o esgoto no período da chuva se mistura com a água da chuva. Isso não é legal, né? E aí ele vai arrastando esse esgoto para os rios, para os riachos, né? E poluindo cada vez mais, certo? Então esse é o grande problema da drenagem. O esgoto sanitário, nós não temos sistema, o sistema é muito caro, né? Para vocês terem uma ideia, um sistema para Jundiaí, ele é milionário, né? Não é uma coisa pequena, né? Não adianta só fazer uma lagoa de captação, canalizar o esgoto para lá e ficar na lagoa de captação. A gente precisa de um tratamento, né? Ontem eu vi uma reportagem no RNTV, né? Ponta Negra, que é um grande bairro, né? Quando a gente estava nos estudos para a elaboração do plano de saneamento básico, as equipes foram visitar a estação de tratamento de Ponta Negra, né? E ela é feita lá no meio daquela grande potência estadual, né? Aquele grande bairro. E aí ela transbordou com as chuvas que houveram agora no final de semana, né? E aí isso é muito perigoso, né? Como é que uma estrutura daquela, né, é uma coisa imensa, quase do tamanho de Jundiaí, digamos assim, só de lagoas, que vai tratando aquela água, e ela não tem essa capacidade de segurar uma chuva e transbordar aquele esgoto por cima. Ou seja, o esgoto veio por baixo, né, para ser tratado, e depois transbordou por cima porque houve uma chuva, né, que não, erro de engenheiro na realidade, né, porque não era para haver esse esgotamento. E o pior, ele fica perto do rio Pinhum, né, se descer para lá é muito complicado.
certo? Então, não é uma coisa barata, não é barato de jeito nenhum, né? Mas é necessário, né? Para que tenhamos ganho na qualidade de vida, na saúde, nas principais verminoses, né? O nosso quintal é um quintal muito contaminado com a fossa, com a nossa fossa, que é lá no quintal, e com o nosso esgoto da água servida, né? A água que sai do banho, a água da lavagem da louça, né? Então cria aquele terrenozinho preto ali, né? Onde se mistura a água da fossa, o vazamento que as fossas acabam enchendo, né? Devido ao período da chuva, certo? E as crianças vão brincar nesse quintal descalça, né? Até eu, adulto, que tem uma defesa maior, e a gente pega verminoses, e aí é pela pele, né? Ou seja, 2 pontos graves, né? Pela água e pela pisagem no solo. Então, precisamos urgente de um destino adequado para o nosso esgoto também, certo? O governo Bolsonaro atualmente assinou, né, um pacto aí sobre essa questão de implementar esses planos de saneamento básico, né? Esperamos que não fique só em assinatura, que venha um recurso para que os municípios corram atrás. E Jundiaí vai estar munido, né, com o plano dele elaborado para que corra atrás, primeiro do que outros municípios, né? E por último eu deixei o lixo, né? Então no lixo, que é os resíduos sólidos, né, não é a última vertente, eles não têm uma sequência, né, assim exigida, mas resíduo sólido foi o que eu acho que a gente andou mais, né? Porque o próprio projeto de educação ambiental que foi financiado, né, pela FUNASA, tratava de lixo e de água, né? Então isso deu um avanço bom, porque um grande sonho meu, né, de muito tempo, né, nós ficamos com o lixão, com o que há de mais sujo do município, né? A comunidade de Santa Fé vive com esse lixão, convive com esse lixão há mais de 20 anos, né? Ele é em cima da nossa nascente, né? Numa situação inadequada, um governo muito antigo, quando o município da pertencia à Várzea, né, comprou esse terreno para colocar só o lixo de Santa Fé, né? E aí, depois das outras gestões aqui do município, decidiram colocar todo o lixo para cá, certo? Mas o que temos de informação hoje é que foi assinado um convênio, né, com a Ecoambiental de Monte Alegre, né? Essa empresa, ela recebe o nosso lixo, né? Nós pagamos para deixar esse lixo lá. Por tonelada nós pagamos R$65, acredito que é isso, aproximadamente R$60 a R$80, mais ou menos, né? Já começamos a fornecer, né? Temos que fazer uma estação de transporte, mas não temos condições ainda, mas no próprio lixão está sendo feito isso. Por exemplo, hoje é terça-feira, né? Então houve coleta de lixo ontem em Jundiaí, no centro, né? Na zona urbana. Hoje houve em Santa Fé, Lajeado Grande, Alice dos Pira, nas outras comunidades. E amanhã a coleta é em Jundiaí novamente. Aí amanhã a caçamba já vem coletando, a caçamba. E aí nós amanhã já levamos 2 carradas do lixo acumulado, da segunda, da terça e da quarta, para esse lixão. Geralmente, às vezes sobra um pouquinho, né, porque pega o lixo do final de semana, que é o lixo da terça e da segunda, e é uma quantidade maior que a comunidade produz, né? E aí na sexta nós fazemos outra viagem, né? E 1 ou 2. E pelos estudos da promotoria, que isso foi feito um acordo com o Ministério Público, né, com o promotor de educação de meio ambiente do estado, o promotor da comarca de Santo Antônio e o promotor geral de Natal, né? Nós fizemos esse acordo com eles e foi uma reunião muito saudável, né? Onde nós estávamos acostumados a irmos e ser cobrados muito, e eles são uma reunião muito passiva, onde eles deram ideias, né? E as ideias foram acatadas, principalmente pelo prefeito atual, e aí nós estamos com esse ganho, né? Estamos organizando o lixão, né? Está sendo serviço, quem passar lá pode ver, e futuramente esse lixão ele vai ser uma floresta, né? Nós estamos aterrando o que não pode ser levado, né? Fazendo uma terraplanagem, vamos fazer uma cobertura de areia com o barro do mesmo local, né? E assim que esse lixo for mais compactado, eu creio que daqui a 2 anos nós já vamos fazer um ato lá com os alunos, né, de reflorestar esse local. E paralelo a isso, né, nós implantamos também a coleta seletiva, que está parada hoje no momento por causa dessa adaptação dos garis, dos carros que estão envolvidos na coleta do lixo, né, para a gente se adaptar a isso, né? Começou agora em junho, dia 3 de junho, né?
E até o dia 30 de junho nós já enviamos 52 toneladas de lixo, né? A previsão era 36 toneladas. Então está estourando, então a gente precisa muito que a população coopere, né? Ah, mas é o lixo que eu sempre produzi, né? Nós temos, como a gente falou, 70% da nossa comunidade é rural, não tem calçamento, então as pessoas têm o hábito de varrer os seus quintais, a frente da sua casa e juntar muita areia, né? E essa areia a gente paga, você que está pagando, não é o prefeito, o dinheiro que vem da prefeitura é do município, né? Então os garis mesmo reclamam, Arnaldo, tem gente que bota o saco cheio de areia, né? Quando varre aquelas coisas. E a gente já explicou que as folhas servem de adubo, né? Pode colocar, aterrar, faz um raio de 50 centímetros da raiz da planta, pode ser o coqueiro, pode ser mangueira, pode ser jardinagem, e vai enterrando suas folhas, né? Que ela vai apodrecer, vai virar adubo e vai fertilizar a sua plantinha, né? Mas a gente insiste em colocar, né? Então, mistura com metralhas, né? A metralha é só conversar com o pessoal do lixo, né? Tem um DECA que é o responsável. Quando for construir, quebrar uma calçada, fazer uma reforma na casa, faz aquela ruminha. Quando terminar essa construção, né, não coloque no meio da rua, como muita gente coloca, fica a rua feia, né? Graças a Deus que aqui não tem multa, mas se tivesse, muita gente ia levar multa, né? Nós temos que adaptar isso de uma forma que fique na nossa calçada, no nosso quintal, e combinar o dia de vir pegar, né? E são essas coisas que a gente precisa se adaptar. E a coleta seletiva em breve vai voltar, né? Todos precisam cooperar, né? Tudo que for seco, né? Plástico, papelão, papel, colocar separadamente. Você vai ver que a quantidade de lixo vai reduzir muito, né? E nós precisamos disso, né? Porque nós vamos responder também se estivermos mandando um excesso de lixo. Estamos encerrando nossa entrevista. O nosso convidado de hoje, Arnaldo Elias Barros, professor, coordenador do Plano Municipal de Saneamento Básico, do Projeto de Educação e Saúde na Escola, correto? Trabalha na Secretaria Municipal do Meio Ambiente do município e também na educação também, porque claro que meio ambiente também faz parte da educação. Sim, sim. Educação ela é muito ampla, ela é tão ampla e ela ajuda em todas as áreas de conhecimento. Queremos agradecer pela sua presença em nosso programa e que o senhor venha mais vezes. Eu que agradeço. Meu muito obrigado. Se quiser dizer alguma explanação de encerramento, esteja à vontade. Com certeza, muito obrigado, né, pelo convite, me sinto muito honrado, né, principalmente por essa estrutura, né, de ser composta por 2 ex-alunos, né, muito queridos, né, e que a gente fica muito feliz, né, e emocionado pela capacidade que a educação conseguiu alcançar em vocês dois, né. E aí é um exemplo de que a escola pública, né, ela pode transformar você num cidadão, né, e esse cidadão se multiplicar, né, através de atos, né, como um programa desse, como o jornal que vocês coordenam, né. Então, o município deve se sentir muito orgulhoso por ter pessoas assim, capacitadas e pensando nesse foco, né, e principalmente sem fim lucrativo, né, onde o maior lucro de vocês, acredito, né, na personalidade de vocês, é que as pessoas se tornem cada vez mais conscientes, né, de seus atos, né, de sua participação, o quanto cada um é importante, né, para a construção desse município, né, tão rico, né, e tão pobre ao mesmo tempo, né. Lembrando que a gente respeitou o distanciamento social, nós estamos com nossas máscaras aqui, tiramos para captação do áudio e mais uma vez ressaltando nosso muito obrigado, viu, Arnaldo? Disponha sempre. Seja sempre bem-vindo. Até logo.